Parte 2 da segunda temporada do anime que está passando na tela. Se você não assistiu as demais, volta lá e assiste que esse anime é incrível demais, vocês não vão se arrepender. Continuamos com Nariyuki explicando para Furuhashi algumas questões que ela tinha dificuldade, até que ela percebeu que estava sendo observada por alguém. Antes de ir embora, Nariyuki dá um presente para Furuhashi achando que era o dia do seu aniversário, mas era só no dia seguinte. Mesmo errando o dia do seu aniversário, ela fica bem feliz, pois era a primeira vez que ganhava presente de um garoto. Quando chega em casa e abre o presente, fica totalmente sem jeito, pois jamais imaginaria que fosse isso. No entanto, ela decide usar no dia seguinte como um amuleto da sorte, mesmo precisando de alguns enchimentos para servir. No caminho para o colégio, encontra com o Prota. Toda sem graça, diz que gostou do presente, deixando Nariyuki bem feliz. Enquanto estudavam juntos, suas amigas lhe entregam o presente que tinham comprado para ela e perguntam o que Nariyuki tinha dado. E é óbvio que Furuhashi não ia falar o que ganhou dele, então as meninas perguntam para o Prota, mas Furuhashi não deixa ele falar. Com isso, eles vão para um local mais reservado para esclarecer as coisas, já que ele não estava entendendo porque ela não queria contar o que ele deu para ela. E então Furuhashi se aproxima dele e diz que não gostou do sutiã. O Prota leva um tempinho para processar o que ouviu e fala para ela que o presente que ele tinha comprado era uma caneta. Assim, ambos voltam sem saber onde pôr a cara. Mais tarde, Nariyuki entrega a caneta para Furuhashi e pede desculpa por ter lhe dado a sacola que pertencia à irmã dele. Já que ele estava usando o presente, pergunta se deveria devolver naquele momento, mas o Prota diz que ela poderia ficar com ele. Nesse momento, Nariyuki é colocada em uma situação bem difícil e fica pensando qual seria a melhor resposta. Mesmo depois de se esforçar tanto, não dá muito certo. Em casa, percebe que sua mãe estava um pouco preocupada e pergunta o que estava acontecendo. Ela comenta sobre um trabalho recém-inaugurado que estava precisando de funcionários, mas ela não ia conseguir ajudar, porque já tinha um outro compromisso marcado. Assim, Nariyuki diz que vai no lugar dela. No local, ele parecia bem tranquilo, já que ele só tinha que distribuir panfletos. Logo, a gerente chega e o agradece por sua ajuda. Quando Nariyuki pensa que dessa vez seria moleza, uma moça aparece para avisar a gerente que sua filha estava com febre novamente. O Prota tenta sair de fininho, mas não dá tempo. Ela o puxa e tudo se repete novamente. Mesmo trêmulo, ele vai ver quem é sua primeira cliente e dá de cara com a professora Kirisu. Com suas mãos gorduchinhas, ele começa a fazer massagem e estava se saindo muito bem para um novato. Recebe até elogio da secretária. Suas próximas clientes eram Ogata e Furuhashi. Ogata foi a primeira e estava gostando tanto que mais um pouco ia dar ruim. Logo foi a vez de Furuhashi, que pede para fazer massagem em seus ombros e também foi surpreendida pelas mãos gorduchinhas. A próxima cliente era Azumi e dessa vez a massagem era nos pés. Ela, achando que não teria efeito nenhum, começa a sentir a pressão e se segura para não gritar. O Prota, achando que não estava fazendo efeito, começa a apertar com mais força e mais força até ela não aguentar mais. Em seguida, Uruka também chega para fazer massagem. Ouve um barulho estranho, vai ver e dá de cara com uma cena constrangedora para o nosso Prota, que foi descoberto graças à guria de cabelos roxo. Sua última cliente foi Uruka, que não escondeu os ciúmes que sentiu ao ver o crush fazendo massagem em outra garota. Por fim, quem precisou de uma massagem depois de um longo dia foi ele. Mais tarde, a professora Kirisu vai tomar um banho quentinho para relaxar, mas é surpreendida com uma água bem gelada. Então ela resolve tomar um banho em um local ali perto e encontra com Azumi e o Prota, que também estava indo para o mesmo lugar. Seus irmãozinhos não perdem tempo e quando vê a prova e pergunta quando eles vão se casar. No vestiário, enquanto se preparava para tomar banho, os dois sapecas chegaram dizendo que encontraram tesouros. Nariyuki, ao ver o que era, manda eles irem devolver rapidamente. Enquanto isso, as mocinhas estavam conversando sobre Prota ser uma pessoa boa demais, e Azumi deixa escapar que ele até fingiu ser seu namorado para ajudá-la, causando um pouco de ciúmes na professora. Após isso, elas vão para um outro local onde a água estava bem gelada, e Kirisu estava com dificuldade até que Azumi lhe dá uma forcinha e puxa ela. Do outro lado, Prota ouvia a conversa das duas e começa a imaginar o que estava acontecendo entre elas. Seu irmãozinho aparece e ele pergunta onde estava a outra guriazinha. E adivinhem, ela estava no banheiro feminino querendo saber novamente quando a professora ia entrar para a família dela. Kirisu foi um pouco grossa e quase fez a menininha chorar, mas para evitar que a pequena chorasse, ela fala que talvez um dia. Com isso, ela sai correndo dizendo que vai contar pro irmão dela. Na pressa, a prof tenta impedir a pequena, escorrega em um sabonete e acaba caindo. E então uma senhora aparece no banheiro masculino pedindo a ajuda do Prota para carregar a professora, que acabou desmaiando com a queda. Nariyuki, sem entender porque sobrou tudo pra ele novamente, tenta se concentrar em pelo menos olhar pra frente, porque estava bem difícil. Enquanto a Azumi o chamava
chamava de safado sortudo. Logo a professora acorda e quando se dá conta que estava nos braços do Prota, sai rapidamente e o chama de indecente, imundo e outras coisas mais. Sua irmãzinha ouve todas aquelas coisas, segura na toalha da prof e diz que seu irmão não fez nada de errado e que ela não poderia falar coisas ruins dele e puxa sua toalha. Por sorte, o Prota não viu nada. No fim, Kirisu pede desculpas a Nariyuki por ter falado aquelas coisas dele. Ele diz que está tudo bem, agradece pelo sorvete que ela comprou pra eles e se despede. No caminho, os peixinhos mostram os tesouros novamente, que inclusive era da professora que no momento estava sem porque tinha sumido. No colégio, Ogata e Furuhashi tinham uma entrevista para fazer e ambas estavam nervosas. Por pensar que era a professora de matemática que ia entrevistar, ficam mais calmas. No entanto, a prof foi substituída por Kirisu, o terror dos alunos. Ogata foi a primeira a sofrer pressão psicológica e nem falar ela estava conseguindo. Na vez de Furuhashi, ela estava indo super bem. No entanto, quando a professora começa a fazer um monte de perguntas difíceis, deixa a coitada toda atordoada. Após a entrevista, o Prota tenta ajudá-las e as convida para comer, mas Kirisu aparece e diz que ele seria o próximo. Na sala, ela já começa corrigindo sua postura, que estava horrível, e então Nariyuki tem a ideia de imaginá-la com seu uniforme que usa normalmente para tentar se manter mais calmo. Porém, seu plano não deu certo e ele começa a ver ela com várias roupas diferentes enquanto falava. Até que ela pergunta qual era o ponto forte dele. Como ele não tinha uma resposta naquele momento, desiste da entrevista. Mas antes de sair, é interrompido por ela, que ele fala que seu ponto forte é ajudar as pessoas, e o deixa encantado e apavorado ao mesmo tempo. No dia seguinte, Nariyuki convida Ogata para ir em uma universidade que poderia ajudar ela. Em seguida, sua melhor amiga chega o convidando para a mesma universidade. Assim, eles combinam de ir os três juntos. No dia do encontro, Sekijo manda mensagem dizendo que não poderia ir porque estava com dor de barriga, mas na verdade ela queria que Ogata fosse a sós com o Prota. Mas o que ela não esperava é que Nariyuki teve a mesma ideia, e ambos estavam escondidos no mesmo lugar e foram descobertos. Sem opção, foram os três juntos. No caminho, o Prota pensa em um jeito de deixar as duas a sós, mas Sekijo também teve a mesma ideia e saiu correndo na frente, e o Prota sai correndo atrás dela. No fim, o Prota acabou vencendo e as duas ficaram a sós por um tempo. Na próxima aula, quem ficou a sós com Ogata foi Nariyuki. Durante a explicação, os dois se lembram de quando se beijaram pela primeira vez e ficam super envergonhados. Ao saírem, Sekijo manda uma mensagem para o Prota falando para ele segurar a mão de Ogata, e é descoberta. Ela corre, mas o Prota vai atrás dela, deixando Ogata sozinha novamente. Quando eles voltam, encontram Ogata totalmente bêbada. Ela ficou bêbada só com o cheiro da bebida. Eles então a carregam até um local e quando ela acorda, dá uma bronca neles, por eles terem deixado ela sozinha o tempo todo. Com isso, eles aprendem a lição. No caminho para casa, encontra com Azumi distribuindo panfletos de uma promoção que teria no local onde ela trabalha. Ogata ficou encantada com jogos e topa ajudá-las nesse evento em troca de um dos jogos. No dia do evento, Ogata impressiona a todos com sua beleza. Por achar a roupa um pouco desconfortável, pergunta o que Nariyuki achou. Ele fala que ficou bom e começa a fugir dela, pois não conseguia olhar diretamente. Os jogos começam e a fila para jogar com Ogata estava enorme, e para a tristeza da empresa, ela estava perdendo todas, e por um pouco não leva o local à falência. Desesperada, Azumi vai ajudá-la. Nariyuki também dá uma força e finalmente elas começam a ganhar. Como era sua primeira vez que vencia tantas vezes, libera toda sua emoção. No fim, Ogata ganha sua recompensa e após isso acaba ouvindo a conversa de Nariyuki e Azumi falando sobre o truque que ela usou para Ogata vencer. No final, o Prota pede para que ela não conte nada sobre isso a Ogata, mas era tarde demais. Nariyuki não estava indo muito bem na matéria de educação física e precisava fazer reforço. Na aula de reforço, Nariyuki estava constrangido por causa das meninas que estavam lá. Ao ver que Nariyuki estava tendo muita dificuldade, a professora pede ajuda das garotas e sobra para Uruka. Em seguida, Kirisu chega cobrando da professora um relatório que ela tinha pedido há dias e que tinha que ser entregue. Desesperada, ela pede para Kirisu assumir sua posição ali e sai correndo. Uruka tenta ajudar o Prota e pede para que ele a observe e faça igual a ela, mas o coitado não saía nem do lugar. Vendo que o Prota estava com muita dificuldade, Kirisu entra na piscina e diz que não precisava ter medo, e que enquanto ele estivesse segurando sua mão, nada iria acontecer. Assim, ele consegue nadar por 5 metros sem nem perceber. Após isso, Kirisu deixa o resto com Uruka. No final, as duas foram tomar banho juntas e Uruka comenta que estava tentando se manter calma para vencer a competição que iria participar. Num grande dia, ela consegue vencer facilmente e é aplaudida por todos. Mais tarde, Uruka recebe uma proposta para estudar no exterior por ter ido super bem na competição. Como era uma decisão difícil, ela pede para pensar com calma. No dia seguinte, enquanto comiam, Uruka pergunta o que Furuhashi acha sobre namoro à distância. Ela diz que nos dias de hoje isso é bem comum e que dizem que os laços ficam mais fortes. E os chifres maiores também. Uruka então fala de uma amiga que recebeu
recebeu uma proposta para estudar no exterior e que ela só ia contar para os amigos dela quando já tivesse decidida. Furuhashi, ao perceber que Uruka estava falando dela em seus pensamentos, pede para que ela fale toda a verdade logo. Em seguida, o prata chega no local onde elas estavam, Uruka se esconde debaixo da mesa e manda mensagem pedindo para que Furuhashi fingisse que ela não estava ali. Nariuki, ao ver que Furuhashi estava sozinha, senta na mesa com ela, e os dois começam a conversar sobre Uruka. Ele comenta que estava achando Uruka bem distante e pergunta se ela estava saindo com alguém, pois ele sabe que ela gosta de um garoto. Furuhashi diz que ela não está namorando ninguém e pergunta como ele ficaria caso isso acontecesse. Mesmo com um pouco de dificuldade para responder, ele fala que deseja que dê certo e que sejam felizes, mas que sentiria a falta dela. Em seguida, seu celular toca e ele sai correndo para ir ao supermercado. Depois de ter pensado bastante, Uruka aceita a proposta para estudar no exterior, porém pede para que eles não contem nada para Nariuki, que ela iria aproveitar seu último ano ao lado dele. E, gente, eu estou amando esse anime, estou muito curiosa pra saber com quem ele vai ficar. Se você gostou, deixe seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!